Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do nosso Deus seja sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, sobre a vida dos seus. É uma alegria muito grande para nós iniciarmos aí o nosso estudo de quarta-feira. E esse estudo ele é oferecido para a Igreja Presbiteriana de Laranjeiras, aqui na Serra, no Espírito Santo. Também a Igreja Presbiteriana de Serra Dourada, também na Serra, Igreja Presbiteriana de Colina, também na Serra, e também as nossas igrejas lá na Bahia, lá em Brotas de Macaúbas, em Piatã, Pocal, onde está o nosso missionário Luiz. Então, esse estudo também é estendido a essas nossas igrejas, que nós somos parceiros aí do Comipres, e temos o privilégio de sermos mais uma igreja no trabalho do avanço da obra do Senhor aqui na terra. Então, também vai direcionado para essas igrejas. Eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 42 a 44, depois o versículo 49. Então, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 42 a 44 e também o versículo 49. Diz assim a palavra do Senhor: Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Versículo 49. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Então oremos ao Senhor. Ó Deus, muito obrigado pelo privilégio que temos de estudar a Tua Palavra, mesmo que distantes, mas sabemos e reconhecemos que a Tua Palavra não volta vazia. Por isso pedimos, ó Deus, fala ao nosso coração na instrumentalidade do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, nós estamos estudando sobre o tema Ele vai voltar. É um tema que fala da volta de Jesus Cristo e nós já estudamos alguns módulos. Nós tivemos a participação do reverendo Jonatas, inclusive o último estudo foi oferecido por ele. Tivemos a participação do seminarista Michel, também nesse estudo. Tivemos a participação do nosso irmão Bruno, da nossa igreja. Também tivemos a participação do Fábio, da nossa igreja. Trouxe uma grande colaboração para todos nós. Nós tivemos no primeiro módulo, conversamos um pouco sobre um assunto introdutório, fizemos uma introdução, foram 2 aulas e nós fizemos o primeiro módulo. O segundo módulo nós conversamos a respeito do milênio. Esse módulo nós falamos a respeito dessas correntes e falamos da corrente que nós defendemos. Falamos sobre as expectativas e os sinais da volta de Cristo e tratamos esse módulo. E o último módulo que foi tratado foi sobre o juízo final. E nós vamos iniciar um novo módulo falando de um assunto teológico, faz parte da teologia, que é a ressurreição. E quando a gente fala a respeito desse tema, a gente sabe que ele foi um assunto muito discutido na época dos apóstolos. Nós encontramos na palavra de Deus, nos relatos bíblicos, principalmente Atos, as cartas, um embate muito grande
entre os discípulos de Jesus Cristo, os apóstolos, com os judeus e todas as classes judaicas. E a gente percebe que esse tema ele foi base, serviu como base, ou em algum momento foi tratado nos sermões proferidos pelos apóstolos. E aí a gente olha para os textos bíblicos, a gente percebe que esse tema ele sempre estava presente nos seus sermões. E o fato desse tema estar presente nos sermões e nas defesas dele junto aos tribunais religiosos, e não apenas religiosos, mas civis da época também, era diante de uma defesa da fé. Eles traziam nos seus corações alguma coisa que era uma certeza dos seus corações. Não apenas como uma defesa da fé, mas quando a gente olha para porquê desse motivo, a gente percebe que muitos irmãos nossos foram mortos e muitos foram presos por conta de crerem e pregarem e anunciarem sobre a ressurreição, falando a respeito da ressurreição de Jesus Cristo e falando também que nós haveríamos de ressuscitar. Atos capítulo 4, quero que você abra a sua Bíblia. Atos capítulo 4, versículo de 1 a 4, é aquele texto quando Pedro e João estavam indo para o templo e eles encontraram aquele coxo, e o versículo de 1 a 4 diz assim, eu vou ler para os irmãos. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes. Então, percebam que aqui é a figura dos judeus, né? Os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra aceitaram, subindo o número de homens a quase 50.000. Então a gente percebe que havia uma discussão muito grande, que a igreja estava sendo perseguida por conta dessa mensagem. E aí a gente vê a importância desse assunto para nós debatermos, para nós conversarmos, e não é apenas um assunto no passado, mas essa doutrina ela vai também na contramão de muito do que é dito hoje por muitas denominações, por muitas religiões. A Bíblia nos ensina, primeira coisa, é que não existe o purgatório. Então, a primeira coisa que a gente aprende com respeito à ressurreição é que não haverá purgatório. Então, falando sobre a volta de Cristo, já falamos sobre o julgamento, né? E aí, o Reverendo Jonas falou muito bem na quarta-feira passada a respeito dos justos e injustos, falou da nossa grande esperança, expectativa e da nossa alegria por esse dia tão aguardado. Mas algumas pessoas acreditam que existe após a morte o purgatório. O que é o purgatório? O purgatório é o lugar para onde eles acreditam, né, que a alma dos crentes elas vão a fim de ser purificada do pecado. Então é um lugar onde a alma cristã é levada com a finalidade de ser purificada dos seus pecados, até que esteja pronta para ser admitida no céu. De acordo com esse pensamento, os sofrimentos do purgatório são dados por Deus em substituição à punição dos pecados que os crentes deveriam ter recebido nesta vida, mas não receberam. É como se fosse uma segunda chance, sabe? Uma segunda oportunidade. Aqueles que morreram, viveram a sua vida sem viver diante do temor do Senhor, e aí elas têm uma nova oportunidade depois de morto. Só que isso não existe. Tem vários textos bíblicos que nós poderíamos citar, mas eu gostaria apenas de citar uma passagem, nem o texto, mas a passagem quando Jesus encontra com aquele ladrão na cruz, e lá com o ladrão na cruz,
Jesus ele diz para eles: olha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus não disse para ele: olha, você viveu uma vida dissoluta, você viveu uma vida desregrada, você viveu uma vida, cometeu crimes bárbaros e você merece então passar pelo purgatório, para que lá no purgatório você tenha a possibilidade de se purificar dos seus pecados, uma vez que você não teve oportunidade de fazê-lo em vida. Não, Jesus disse para ele: olha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Segunda coisa que a Bíblia nos ensina com respeito à ressurreição, essa doutrina tão importante para nós conversarmos hoje, e ela é importante por conta disso, a gente afirma que a Bíblia ela não ensina sobre o sono da alma, não apenas sobre o purgatório, e é um assunto muito atual, certo? Que muitas pessoas creem no purgatório, mas também a Bíblia não nos ensina sobre o sono da alma. Essa doutrina, ela ensina que quando os crentes morrem, eles entram no estado de inconsciência até a vinda de Jesus Cristo. Quando Jesus retornar, aí sim eles retornarão à sua consciência. E isso a Bíblia não fala para a gente a respeito desse estágio do sono da alma, que as pessoas ficam dormindo até a volta de Jesus Cristo. De hipótese alguma, eu poderia citar também aqui diversos textos bíblicos, mas eu gostaria de citar apenas uma passagem, por exemplo, aquela passagem do Monte da Transfiguração, quando Moisés e Elias eles são recebidos na presença de Jesus Cristo, o corpo de Jesus Cristo, ele é transfigurado na presença ali de alguns discípulos e eles ficam até meio que sem saber o que fazer. Pedro ele toma a iniciativa e fala para Jesus: olha, você quer que eu faça aqui 3 tendas, um para o Senhor, um para Elias, outro para Moisés? Eu, no lugar de Pedro, falaria até mais tenda, também uma para eles, né? Mas Pedro ali, ele vê, né, com seus próprios olhos um grande milagre revelado àqueles homens de maneira graciosa através de Cristo Jesus, aonde há a pessoa de Moisés, há a figura de Elias ali, né, ou com seus corpos glorificados. Elias não estava dormindo, certo? Elias e Moisés não estavam dormindo, eles não encontraram Elias dormindo, né, mas eles tiveram a oportunidade ali de encontrar com Elias, Moisés, conversar com eles, né, e depois eles testemunharam para todas as pessoas e nos escreveram como testemunha dessa grande verdade. A outra coisa que nós aprendemos é que a Bíblia não nos ensina a orar pelos mortos. A orar pelos mortos. A Bíblia não nos ensina isso. Temos vários textos que nos falam a respeito desse assunto, mas eu gostaria de citar uma outra passagem que Jesus vai à casa de Lázaro e encontra Lázaro já morto há 4 dias, e ele então recebe a presença, vai ao encontro dele, a sua irmã Marta, e Marta então chega para Jesus e fala para ele: olha, se o senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus fala para ela: olha, calma, seu irmão não morreu, ele está dormindo, ele vai ressuscitar, né? E aí ela fala assim: eu sei que ele vai ressuscitar no último dia, quando o Senhor voltar. Então ela tinha conhecimento, fundamento dos apóstolos e fundamento bíblico do Velho Testamento sobre a ressurreição. E aí ela vai dizer isso de maneira muito clara para Jesus Cristo, e ao invés dela chegar e falar assim: olha, Jesus, é bom que o Senhor está aqui, eu quero interceder pela vida do meu irmão, vai que ele está no sono da morte, vai que ele está no purgatório, vai que ele... Sabe? Não, ela tinha convicção de que ele já se encontrava com o Pai e que no último dia ele haveria de ressuscitar. E Jesus, naquele momento, ressuscita, traz Lázaro de volta, né? E aí, quando a gente olha para essa realidade, a gente percebe o quanto é verdade. E eu queria falar a respeito da ressurreição
dessa doutrina tão importante na vida da gente, uma doutrina que é pregada por muitas pessoas, por muitas religiões. Eu não quero aqui citar nenhum nome de nenhuma outra religião, quero falar da nossa, daquilo que nós cremos. Já falamos que algumas pessoas pensam, sem citar nome nenhum de nenhuma igreja, mas eu gostaria de tratar aqui a respeito daquilo que nós pensamos. E dentro daquilo que nós pensamos sobre a ressurreição, uma pergunta que é feita a muitos é: quando formos transformados, como será o nosso corpo? E esse texto que nós lemos, 1 Coríntios, capítulo 15, o versículo 42 até o versículo 44, e também o versículo 49, ele vai trazer estas respostas. Porque algumas pessoas perguntam para a gente como é que vai ser, sabe? E tantas perguntas, tantas dúvidas, e algumas pessoas falam assim: tem perguntas, respostas que nós só vamos ter no céu. E de fato, sim. Mas tem algumas outras que nós podemos ter através do estudo da palavra de Deus. E eu queria falar sobre esse ponto da ressurreição. Nós vamos continuar falando na próxima quarta-feira sobre outros pontos e fundamentos, tanto do Velho Testamento como do Novo Testamento. Nós vamos aprofundar um pouco mais essa doutrina da ressurreição. Mas hoje eu queria me deter nesse capítulo 15, nesses versículos que nós lemos, que fala justamente de como que será o nosso corpo quando Jesus, assim, ele voltar. E a primeira coisa que a gente percebe é que Paulo nos afirma que o nosso corpo ressuscitado, ele será incorrupto. Volta seu olhar ao texto. 1 Coríntios, capítulo 15, o versículo 42. O versículo 42 diz assim: pois assim também é a ressurreição dos mortos. Então o apóstolo Paulo vai dizer: olha, é assim que vai ser a ressurreição dos mortos. Então ele vai falar sobre a ressurreição. E ele vai dizer aqui, vai apontar para a gente como é que vai ser a ressurreição dos mortos. Ele vai dizer: semeia-se o corpo na corrupção e ressuscita na incorrupção. Então o apóstolo Paulo ele vai fazer um paralelo aqui, irmãos, entre o nosso corpo físico e o nosso corpo celestial. Ele vai fazer esse paralelo. E nesse paralelo, a primeira comparação que ele faz, o primeiro contraste que ele faz é da incorrupção e corrupção. Lembra o texto de Pedro que nós estudamos na primeira lição? No primeiro módulo, nós estudamos a carta de Pedro, e Pedro ele vai falar um pouco a respeito disso, logo na sua primeira carta, quando Pedro ele vai dizer na sua primeira carta, no primeiro capítulo, versículo 4. Vou ler a partir do versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível. Olha o que Pedro vai dizer. Quando a gente olhar também os outros textos, a gente percebe que o apóstolo Paulo ele também vai falar para a gente dessa herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para nós outros. Não apenas o céu é um lugar incorruptível. Lá não vai ter ferrugem, lá não vai ter praga, lá não vai ter, nada que vai contaminar nem o solo, nem as coisas que existem no céu, porque lá é incontaminável, porque lá não existe corrupção. E quando fala dessa corrupção, ele fala de todos os males que possam existir ou que passaram a existir após o pecado. Esse contraste, ele significa, falando a respeito do nosso corpo, isso significa que o nosso corpo ele não envelhecerá. Olha que bênção, meus irmãos. Hein? Imagina você que sonha voltar aos seus 15 anos. Imagina você que sonha voltar a ter seus cabelos
pretos. Imagina, no céu, o nosso corpo ele não vai envelhecer. No céu, nós não estaremos sujeitos a nenhum tipo de doença. Por isso que lá não vai haver corrupção. Nosso corpo ele vai ser incorruptível. Não vai ter doença, nem enfermidade. Covid não vai existir. O câncer não vai existir. A malária não vai precisar, não vai ter lá no céu um posto de saúde para a gente poder se vacinar contra as enfermidades. Não! Nós seremos eternamente sadios e fortes. Não é uma bênção, meus irmãos? É uma alegria muito grande, porque a gente vai poder desfrutar da presença uns dos outros eternamente. A gente não vai ter que se despedir de mais ninguém. No céu não vai ter velório. Aquela semana triste que você tem que ir lá. Não vai ter nada disso. Por quê? Porque semeia-se o corpo na corrupção. E de fato, sim, é quando a gente é enterrado, quando a gente é levado ao cemitério, Ali é como se estivesse semeando o nosso corpo cheio de corrupção. Se nós somos levados ao cemitério para ser enterrados, é porque algum mal veio sobre nós e que causou a nossa morte. Seja uma doença, um acidente, ou seja lá o que for. Mas no céu não. Aquilo que foi semeado corrupto, quando Jesus voltar, e aquele corpo que foi feito pelo barro, ele for transformado em um corpo incorruptível, quando ele for transformado num corpo glorioso, quando ele for transformado, teremos um corpo que não provará a corrupção em todos os sentidos. A segunda coisa que Paulo fala para a gente nesse texto, quando nós formos transformados e ressuscitados, porque o texto ele começa no capítulo 42, diz assim, pois assim também é a ressurreição dos mortos. Primeiro, no corpo corrupto, num corpo incorrupto. Segundo lugar, ele vai dizer, semeia-se em desonra e ressuscita em glória. Desonra por quê? Desonra porque nós somos suscetíveis ao pecado, enquanto vivos aqui nesse mundo. Desonra por quê? Porque esse corpo que nós temos aqui é um corpo de barro, uma matéria-prima mais barata que existe, uma matéria-prima podre, suja. É disso que nós somos formados. Quando Jeremias ele vai dizer, ele fala assim, olha, desce a casa do oleiro, para Deus refazer o vaso, porque o que traz glória ao vaso não é o vaso em si, mas é aquilo que está dentro do vaso. Ele sim é glorioso. Irmãos, tem muitas pessoas preocupadas. Nós precisamos nos preocupar com o físico? Precisamos. Temos que cuidar do nosso físico. Por isso nós cuidamos do nosso físico, mas só que esse físico, com o tempo, ele se desgasta. Com o tempo, a pele fica mais flácida. Com o tempo, os cabelos caem, os cabelos ficam brancos. Com o tempo, nós perdemos as forças. É desonra. Nós sofremos as intempéries do tempo e também, meus irmãos, de todo o nosso egoísmo, da nossa natureza humana e de tudo aquilo que Satanás ele lança contra a gente. Só que, quando nós ressuscitarmos, nós vamos ressuscitar em desonra. Nosso corpo não provará mais desonra, mas nós viveremos a glória. E essa glória não é porque nós merecemos, irmãos.
Essa glória não é para a gente se gabar e bater no peito e falar assim, olha como que eu sou bonito, olha como que eu mereci todas essas coisas. Não, não, nós não merecemos nada, nós merecemos a condenação. Mas pela graça, pelo amor infinito de Jesus Cristo, que se manifestou aos nossos corações, nós vamos partilhar dessa mesma experiência que Jesus provou, mas através dele, não por nossa conta, mas porque ele ressuscitou a nossa ressurreição, porque ele enfrentou a nossa morte, mas ele ressuscitou para que nós também pudéssemos ter a esperança da ressurreição. Sabe, meus irmãos, que bênção! Por isso que Paulo vai dizer, como é que vai ser a ressurreição? Nós seremos enterrados como desonra, mas seremos ressuscitados com glória. Com glória. Paulo também nos afirma nesse texto que o nosso corpo será ressuscitado com um corpo espiritual. E o versículo vai dizer, semeia-se com corpo natural, ressuscita com corpo espiritual. Esse termo contrasta, o espiritual contrasta com o natural. Não estamos mais suscetíveis às paixões da carne. Sabe o que é agir espiritualmente? É aquilo que nós vamos viver no céu e vamos provar. A gente prova uma porção aqui na terra. E só pode ser provado através da presença do Espírito Santo de Deus nos nossos corações. Através da presença do Espírito Santo de Deus na vida dos nossos corações que nos une à sua igreja. Aí nós podemos provar um pedacinho daquilo que vai ser no céu. Quando nós começamos a viver não segundo os nossos próprios pensamentos, não segundo aquilo que nós queremos ou pensamos, não andamos segundo os cursos deste mundo, segundo o que o mundo está dizendo para a gente poder fazer, sabe? Nós não seguimos o desejo do nosso coração, nós seguimos o desejo do coração de Deus. Isso é ser espiritual. Só que lá no céu, nós não teremos a natureza humana, porque ela já está enterrada. Nós não teremos mais a carne, porque a carne ela não vai mais existir. Sabe, você vai ter prazer, como o salmista ele vai dizer lá no Salmo 1, isso vai ser uma realidade nas nossas vidas, não de vez em quando, irmãos. Esse foi o primeiro salmo que meu pai me fez decorar. Salmo 1. Quando ele vai dizer, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. Sabe, lei dificilmente é associada com prazer. Dificilmente. Mandamento dificilmente é associado com prazer. Porque o mandamento ele vai contra aquilo que a gente quer às vezes. Mas aqui Davi ele fala de um prazer na lei do Senhor. E lá nós não vamos ter apenas o prazer da lei do Senhor, porque lá não vai ter erro, não vai ter pecado. Não tem lei no céu, porque não vai ter possibilidade de pecado. Nós viveremos eternamente na presença de Deus, irmãos. Desfrutar dessa presença de Deus, sabe? Que vai ser o nosso alimento. Muitas pessoas acham que ir para o céu é apenas o fato... Muitas pessoas têm vontade de ir para o céu apenas pelo fato que no céu não tem mais estudo. Eu, quando vivi minha adolescência, disse, caramba, no céu, se eu for para o céu não vai ter prova. E eu falava que no céu não ia ter algumas professoras minhas. Não vou nem citar o nome delas. Deus tem a graça delas. Sabe? Mas quando eu era adolescente, eu falei assim, cara, no céu é maravilhoso, não tem aula. No céu não tem que lavar banheiro lá de casa. Imaginou? Tem que fazer almoço, nem janta. Sabe? Mas
depois a gente cresce, a gente amadurece, a gente percebe que o céu ele é muito mais do que esse lugar onde nós não vamos ter o compromisso desagradável de fazer as coisas, mas no céu é o lugar aonde o nosso corpo natural ele não vai mais existir e nós teremos o nosso corpo espiritual. Amém, meus irmãos? Você consegue ter essa dimensão? Eu fico emocionado, porque o meu coração enche de vontade, de desejo, de conhecer, não apenas de conhecer, não é para ir lá e voltar, não, é de ir e ficar. O pastor está querendo morrer? Não, mas que eu tenho muita vontade, isso eu tenho. Irmãos, concluindo, a ressurreição, como é que o nosso corpo ele vai ser? E o apóstolo Paulo ele faz esse paralelo. Nós seremos transformados. Ele faz o paralelo, a corrupção e a incorrupção. Nosso corpo hoje é um corpo corrupto, mas nós provaremos a incorrupção. Nosso corpo hoje é um corpo de desonra, mas nós teremos um corpo glorioso. Nosso corpo hoje é um corpo fraco, mas nós teremos um corpo de poder. O apóstolo Paulo fala isso. Fala desse corpo de poder. Não o poder que esses super-heróis têm. Não o poder igual ao de Deus. Não, não seremos iguais a Deus. Não seremos iguais a Deus. Mas não teremos um corpo fraco, suscetível a qualquer coisa de natureza humana. Nós não teremos um corpo natural, mas teremos um corpo espiritual. Não teremos um corpo terreno, mas teremos um corpo celestial. E eu colocaria aqui alguma coisa a mais, uma mais, eu acrescentaria aqui nesse texto do apóstolo Paulo. Nós não teremos mais um corpo temporal, mas atemporal. Nós não teremos mais um corpo, limitado ao tempo, aos anos. Nós não teremos calendário no céu. Não teremos calendário. Aqueles que não gostam de aniversário vão ficar felizes da vida lá no céu, porque lá no céu não vai ter aniversário. Olha só, aqueles que gostam vão ficar, não vai ter tristeza no céu, então, Então, irmãos, a gente tem estudado esse assunto. Esse assunto temos estudado num tempo muito difícil, num tempo que a gente tem passado por tantas privações. Quantos irmãos estão em suas casas, que pegaram Covid, outros estão em casa para não pegar o Covid, outros estão em casa tratando das suas enfermidades, sem ser Covid, porque as enfermidades não pararam, elas continuam. Então, a gente tem oramos pela vida da Dona Mauraci, temos orado pelos idosos da nossa igreja, Dona Cleia, que é uma pessoa que eu conheço. Nós temos orado pela Dulci, Nós temos orado por tantas pessoas da nossa igreja, pela Cida, Por tantas pessoas da nossa igreja que têm carecido das nossas orações e a gente como igreja se junta, outros que já passaram pelo Covid, que nós oramos, outros que perderam seus familiares, nosso irmão Diácono Aldeci, Então, nós temos orado uns pelos outros, mas o que nos fortalece, que nos edifica nesse tempo que a gente está vivendo, é saber que nós teremos não um fim, mas um começo de tudo isso que a gente vai poder viver, com esse corpo nosso que será transformado, aonde nós viveremos essa eternidade na presença do nosso Deus. Que Deus te abençoe
Que Deus te fortaleça. Mesmo você ainda hoje vivendo a corrupção, a desonra, a fraqueza, o seu corpo natural, o seu corpo terreno, mas que você seja fortalecido diante dessa grande esperança da incorrupção, da glória, do poder, da vida espiritual e da vida celestial que nos está aguardada. Que Deus te abençoe. Amém. Vamos orar. Deus, guarda-nos, ó Deus, com teu poder, com a tua graça, e alimenta-nos, ó Deus, com esta esperança da volta do Senhor, e ajuda-nos como igreja a anunciarmos que Jesus Cristo já está voltando para nos buscar. Maranata, vem, Senhor Jesus. Amém. Amém. Um grande abraço a todos, que Deus assim os abençoe. Fique com Deus.